Vai começar hoje o processo de votação, me disse o presidente da comissão, vai votar os destaques da obstrução. E amanhã a gente continua. Se não conseguir chegar no mérito hoje, chega amanhã. Amanhã voto os destaques, já estou chamando de sessão para amanhã à tarde, para garantir o quórum da casa até o final da votação da comissão. Presidente, Mas atendeu os policiais? quais os pontos que serão alterados pelo relator, presidente? Nenhum. Qual ponto vai ser modificado? Por exemplo, aquela contribuição extraordinária por parte de governadores e prefeitos para ajudar a cobrir o rombo dos déficits locais. Isso, pelo que eu vi, mudaria. Também haveria mudança na idade mínima para a aposentadoria dos policiais federais, 53 para homens, 52 para mulheres, com 100% de pedágio. É por aí, presidente? Olha, a questão dos estados não vai ficar, pelo que eu sei do relator, não vai ficar nada no texto. Em relação aos policiais, não teve acordo, vai ficar os 55 anos para policiais, homens e mulheres. Então, porque se não houve nenhuma mudança no texto, por que o senhor está otimista com relação a começar a votar hoje? Porque eu acho que tem um ambiente muito favorável na Câmara dos Deputados para a votação. A gente sente nos deputados, além dos líderes, que tem todos eles, os que são favoráveis à reforma, colaborado muito, todos os líderes têm ajudado muito, um movimento individual muito grande dos deputados pedindo para votar a matéria, para votar na comissão até amanhã, para que na próxima semana a gente possa começar a votação no plenário. Eu sinto um clima muito favorável com todos os deputados e deputadas que eu converso. O que queimaria hoje, então, seriam aqueles requerimentos para adiamento de votação, presidente? Acredito que sim, tem 5, dependendo do horário, de repente talvez seja amanhã, melhor começar amanhã às 8 horas da manhã, e vai até 5 da tarde para terminar o mérito e depois os destaques. Sim, atender a demanda do presidente Bolsonaro e da bancada dele, não há um risco de perda de voto ou de derrubada do projeto, presidente? Olha, todo bom acordo que não descaracterize o projeto, nós estamos dispostos a fazer, mas não há acordo. Se não há acordo, é inócuo a gente incluir algo que não interessa a aqueles que apresentaram o destaque, que derruba toda a participação dessas categorias na reforma da Previdência. Eu não acredito que o governo esteja trabalhando, já que não houve acordo, não vai trabalhar para o destaque ser aprovado, quer dizer, derrubar as categorias do texto. Isso será uma sinalização muito ruim depois no plenário, porque se uma categoria sair, vão sair todas, né? Ninguém está satisfeito com a regra de transição e nós entendemos os motivos. O servidor fez o concurso com uma regra, né? E infelizmente o sistema previdenciário brasileiro tem um desequilíbrio enorme que é crescente, né? Que vai gerar insolvência do Estado brasileiro e cabe ao parlamento que legisla tomar a decisão, que muitas vezes é amarga, de reformar o sistema, que não agrada aos servidores da polícia, que não agrada aos servidores do judiciário, dos servidores do executivo, não agrada aos servidores do legislativo. Mas nós que temos responsabilidade de organizar as leis e, junto com o governo, organizar o equilíbrio do sistema previdenciário, temos que enfrentar, mesmo sem acordo, mesmo sem apoio das categorias, enfrentar as votações e aprovar um tema que tira um pouco de cada um, quer dizer, todos vão ter que trabalhar um pouco mais, vão pagar uma alíquota um pouco maior, todos de todos os poderes, mas todos terão a garantia que no médio e longo prazo terão o direito a receber sua aposentadoria. O que nós não queremos é que o Brasil chegue no ponto que chegou a Grécia, que chegou Portugal e que chegou a Espanha. Portugal chegou ao ponto que a Suprema Corte foi obrigada a acabar com o direito adquirido. Nós não queremos chegar nesse ponto, mas para que a gente não chegue nesse ponto, todos nós precisamos fazer um sacrifício, todos os 3 poderes e a sociedade também, porque também temos mudanças no regime geral. Então, ninguém faz isso sorrindo, ninguém comemora a votação de reforma da Previdência, mas a gente faz com muita convicção que é o único caminho para garantir a estabilidade do sistema previdenciário, a estabilidade, a garantia da solvência do pagamento dos salários dos servidores públicos dos 3 poderes e, mais do que isso, a solvência do regime geral e também a certeza que, reorganizando as despesas públicas, nós poderemos fazer o Brasil voltar a crescer, né, o que não acontece há 5 anos, onde a pobreza cresceu, o desemprego cresceu
e voltamos a ter fome no Brasil. Os brasileiros voltaram a pedir ajuda nas igrejas, no movimento do Betinho. Todos esses ambientes da sociedade civil voltaram a fazer cotização para conseguir alimentos para que a sociedade não passe fome. Então nós precisamos reformar o sistema para que o Brasil crescendo, os brasileiros possam viver com mais dignidade. Presidente, começando, presidente. Hoje do presidente Jair Bolsonaro em relação às categorias da segurança pública, ele chegou a ligar para o senhor ou para os demais parlamentares para pedir que fosse feita alguma alteração no texto da Olha, deve ter ligado. É legítimo que o presidente entenda que, como eu entendo, que um bom acordo é melhor do que um confronto. Agora, um bom acordo não pode descaracterizar a proposta. Se todas as categorias vão ter um pedágio de 100%, se todos os brasileiros do regime geral terão um pedágio de 100%, a nossa proposta também para as polícias precisa sair da mesma premissa, um pedágio de 100% e uma transição na idade, como foi feito com o regime próprio, que chegou aqui sem transição. Foi a transição que os servidores públicos sonhavam? Não foi. A gente sabe que os servidores também não estão satisfeitos com 100% idade mínima de 60 para homem e de 57 para mulher. Mas foi o possível e mesmo assim tivemos muitos ruídos e uma perda de arrecadação, de projeção de arrecadação na ordem de 30 milhões no regime próprio e mais 70 no regime geral. É claro que nas polícias o valor vai ser bem menor, né, se o acordo fosse possível. Parece que não será. Seria próximo de R$1 bilhão. Mas a questão é que isso poderia gerar, se fosse uma regra diferente, um efeito cascata nas outras categorias que, com razão, viriam ao parlamento. Se uma parte dos servidores pode ter uma transição com um pedágio menor que 100%, as outras também deveriam ter o mesmo direito. Nós temos muitos destaques que vão tentando repetir o projeto das Forças Armadas, tentando criar outras regras. E aí, se nós fizermos a organização do projeto, isso o relator faz bem, organizando de forma micro e não de forma macro, nós corremos o risco de ver a reforma no plenário ou na própria comissão, vamos chamar assim, depenada. E ela depenada, ela não atende aos interesses dos brasileiros. Presidente, em relação... vão sair do texto? Eles estavam no parecer do relator. Eu acho que só tem um artigo que fica, que é o que remete às polícias militares e o Corpo de Bombeiros, a regras das Forças Armadas. Isso está mantido porque ainda não há uma compreensão clara do que isso vai significar. Antes de chegar no plenário, nós vamos conversar com os representantes das polícias militares para avisar que, do nosso ponto de vista, eles não terão, até porque é uma federação, os mesmos direitos de transição das Forças Armadas. Eu acho que isso vai precisar ficar claro, mas eu acho que essa era uma polêmica grande e essa polêmica nós vamos tentar resolvê-la depois na votação no plenário na próxima terça, quarta-feira. Presidente, só uma dúvida de calendário. O senhor diz que hoje conclui essa questão da obstrução, amanhã deve iniciar essa análise. Eu espero. E o senhor acha que dá para concluir ainda essa semana ou provavelmente fica para Não, eu acho que dá para concluir. Me disse o presidente que dá para concluir essa semana. É um trabalho da comissão, espero que eles consigam concluir essa semana, né? Isso é o ideal e vamos trabalhar com o ideal. Nesse momento, vamos começar a mobilizar, depois de terminar na comissão, a votação do plenário. Precisamos chegar na terça-feira aqui com a garantia de um quórum muito elevado, um quórum maior do que o quórum que nós tínhamos ontem. Hoje eu não vi o quórum final ainda, mas ontem o quórum ficou na faixa de 482 deputados. Nós precisamos ter pelo menos 495 deputados na Câmara para a gente ter conforto em votar essa matéria com menos risco dela não ser aprovada no plenário da Câmara.